E se a história da humanidade não tivesse sido movida por coragem, progresso ou grandes ideais, mas por medo? A versão oficial diz que evoluímos guiados pela razão. Mas quando você observa com mais atenção, percebe um padrão incômodo. Decisões cruciais, guerras, leis e crenças sempre nasceram de uma mesma emoção básica. Você não está exagerando ao desconfiar disso. O medo sempre esteve no comando, só mudou de roupa ao longo do tempo. E ao entender como ele foi usado no passado, você passa a enxergar quando está sendo usado agora. Se essa desconfiança já passou pela sua cabeça, deixe nos comentários. É assim que sabemos quem está realmente prestando atenção. Antes de existir qualquer civilização, lei ou crença organizada, já existia o medo. Ele não foi aprendido, foi herdado. A versão mais confortável da história diz que o ser humano pensa primeiro e sente depois. Mas a análise biológica mostra o oposto. O cérebro reage ao perigo antes mesmo de formular uma ideia consciente. O medo nasce no instinto, não na razão. É por isso que, diante de uma ameaça percebida, decisões rápidas sempre venceram decisões corretas. Ao longo de milhares de anos, isso garantiu sobrevivência. Mas também abriu a porta para algo mais profundo. Quando o medo assume o controle, o cérebro desliga a análise crítica e ativa a obediência. Não é opinião, é mecanismo. O corpo entra em estado de alerta, o pensamento se estreita, e qualquer promessa de proteção passa a soar convincente. Esse padrão primitivo acompanhou o ser humano quando ele deixou as cavernas e formou tribos, aldeias, mais tarde, cidades. A civilização não eliminou o medo, ela o organizou. A versão oficial diz que leis surgiram para garantir justiça. Mas, quando você observa os registros antigos, percebe que elas surgiram primeiro para conter o medo do caos. O mesmo vale para hierarquias, líderes e rituais. O medo foi o cimento invisível que manteve grupos unidos, não por confiança, mas por sobrevivência. E quem aprendia a provocar ou acalmar esse medo ganhava poder imediato. É aqui que muita gente se perde. Porque admitir isso significa aceitar que a racionalidade humana sempre foi frágil. E talvez por isso essa parte da história seja pouco enfatizada. Mas reconhecer esse ponto muda tudo. Se o medo moldou decisões no início da humanidade, por que seria diferente agora? Se essa conexão começou a fazer sentido para você, considere se inscrever no canal. Não por hábito, mas para continuar treinando esse olhar calejado. Ele evita que velhos mecanismos voltem a decidir por você. Quando o medo deixou de ser apenas instinto e passou a ganhar significado, ele mudou de forma. Já não era só o receio de um predador ou da fome. Tornou-se o medo do invisível, do que não se entende, do que não se pode controlar. A versão oficial costuma chamar isso de espiritualidade. Mas, quando se observa com distância histórica, o que aparece é outra coisa. Uma tentativa de dar ordem ao terror do desconhecido. A morte, a doença, os desastres naturais, tudo aquilo que escapava à compreensão precisava de uma explicação. E, mais do que isso, precisava de uma estrutura. Foi assim que o medo ganhou nome, narrativa e regra. Não importava apenas acreditar, mas obedecer. Porque a promessa não era só sentido, era proteção. Proteção contra o caos, contra a punição, contra o vazio. O medo deixou de ser difuso e passou a ser direcionado. E quando isso acontece, ele se torna extremamente eficiente. O comportamento muda. A culpa surge. A vigilância interna começa. A autoridade já não precisa estar presente o tempo todo, porque o medo passa a morar dentro. A versão oficial diz que essas estruturas surgiram para dar conforto. Mas os registros mostram algo mais funcional. Elas organizaram sociedades inteiras sem necessidade de força constante. A obediência passou a ser voluntária, motivada não pela razão, mas pelo receio de errar, desagradar ou ser punido. O medo se tornou um sistema de gestão invisível. E funcionou por séculos. É importante entender isso sem caricaturas. Não se trata de atacar crenças, mas de compreender o mecanismo humano por trás delas. Porque o padrão se repete sempre que o medo é canalizado para manter ordem e controle. Se você já percebeu como narrativas invisíveis moldam comportamentos até hoje, deixe um comentário. Esse tipo de troca mostra que a análise não ficou só na superfície, e ajuda mais pessoas a desenvolverem esse olhar crítico antes de aceitarem qualquer promessa de proteção sem questionar. Guerras raramente começam com ódio. Essa é a narrativa simplificada. A análise histórica mostra outra coisa. Elas começam com medo. Medo de perder território, de perder influência, de perder identidade.
Antes de qualquer confronto, vem a construção da ameaça. O outro precisa parecer perigoso, imprevisível, desumano. Só então a violência se torna aceitável. A versão oficial fala em defesa, honra ou necessidade estratégica. Mas, quando os documentos são colocados lado a lado, o padrão se repete com precisão desconfortável. O medo estreita o campo de visão. Ele transforma escolhas complexas em decisões binárias, atacar ou ser atacado. E nesse estado, nuances desaparecem. Povos inteiros passam a apoiar conflitos que, em condições normais, jamais aceitariam. Não porque se tornaram cruéis, mas porque foram convencidos de que não havia alternativa. O medo cria urgência, e a urgência suspende o questionamento. A história está repleta desses momentos. Crises fabricadas, incidentes amplificados, discursos cuidadosamente calibrados para ativar insegurança coletiva. A versão oficial costuma aparecer depois, organizada e limpa. Mas, no calor do momento, o que moveu a multidão foi a sensação de ameaça iminente. Quem conseguiu controlar essa sensação controlou o rumo dos acontecimentos. É por isso que guerras também são excelentes ferramentas de coesão interna. Quando o medo vem de fora, conflitos internos se silenciam. Questionamentos viram traição. Dúvidas viram fraqueza. O medo reorganiza prioridades e redefine quem merece ser ouvido. E, nesse ambiente, decisões irreversíveis são tomadas rapidamente, com amplo apoio popular. Perceber esse padrão não é confortável, porque obriga a admitir que sociedades inteiras podem ser conduzidas emocionalmente com relativa facilidade. Se esse capítulo fez você lembrar de episódios históricos, ou atuais, em que o medo foi usado para justificar escolhas extremas, vale compartilhar esse vídeo com alguém que ainda acredita que guerras nascem apenas de ideais nobres. Às vezes, um olhar mais calejado é tudo o que falta para enxergar o que realmente moveu a história. Sempre que a sociedade entra em estado de alerta, a mesma promessa reaparece: segurança. A versão oficial diz que leis surgem para proteger, organizar e garantir direitos. Mas quando você observa os momentos em que as leis mais duras foram criadas, percebe um detalhe recorrente. Elas quase sempre nasceram em períodos de medo coletivo. Medo do crime, do caos, do colapso econômico, do inimigo interno ou externo. O medo cria a sensação de urgência, e a urgência cria a aceitação. Nessas horas, o raciocínio muda. A pergunta deixa de ser "isso é justo", e passa a ser "isso me protege". É assim que sociedades aceitam restrições que, em tempos normais, seriam impensáveis. O medo não precisa ser constante, ele só precisa ser intenso o suficiente no momento certo. Depois disso, a estrutura permanece. A história mostra que direitos raramente são retirados de uma vez. Eles são trocados. Liberdade por promessa, autonomia por sensação de controle. A versão oficial costuma apresentar essas decisões como inevitáveis. Mas o que os registros históricos revelam é uma sequência bem conhecida. Primeiro, a ameaça é amplificada. Depois, a solução é apresentada. Por fim, o questionamento é desencorajado. Quem questiona parece irresponsável, ou pior, perigoso. O medo reorganiza o debate público e redefine quem tem voz. Esse mecanismo não pertence a um período específico. Ele atravessa séculos, regimes e culturas. Muda o discurso, muda o contexto, mas a lógica permanece intacta. Quando a população está com medo, ela aceita menos explicações e mais ordens. E quem entende isso aprende a governar não pela razão, mas pela emoção. Se você percebe como esse padrão se repete sempre que a palavra segurança entra em cena, vale registrar isso nos comentários. Não como desabafo, mas como análise. Esse tipo de troca ajuda a manter o debate em um nível mais lúcido. Se fizer sentido, curta o vídeo para que esse olhar calejado alcance mais gente que ainda confunde proteção com obediência. O erro comum é acreditar que esse padrão ficou no passado, que hoje somos mais informados, mais críticos, mais preparados. A versão oficial diz que vivemos a era da razão e do acesso à informação. Mas o comportamento coletivo conta outra história. O medo apenas mudou de forma. Ele deixou de ser local e imediato para se tornar constante e difuso. Já não vem só de um inimigo visível, mas de crises anunciadas, números alarmantes e ameaças que nunca se resolvem completamente. O fluxo é sutil, mas eficiente. Primeiro, a exposição contínua à ameaça. Depois, a sensação de impotência. Por fim, a busca por alguém que ofereça controle, direção ou alívio. O medo moderno não grita, ele cansa.
E quando a mente está cansada, ela aceita atalhos. O questionamento profundo dá lugar a reações rápidas. Não por falta de inteligência, mas por sobrecarga emocional. A versão oficial costuma tratar isso como consequência inevitável da complexidade do mundo. Mas a análise mostra que o excesso de alerta permanente não informa, ele condiciona. Pessoas sob medo constante tendem a aceitar soluções simplificadas, narrativas prontas e decisões centralizadas. O medo não precisa mais ser fabricado, ele é mantido em estado de prontidão. Esse ambiente cria um efeito curioso, a sensação de escolha permanece, mas o espaço real de decisão diminui. As opções apresentadas já vêm filtradas pelo medo. E quem controla esse filtro não precisa convencer, basta repetir. Ao longo da história, essa técnica sempre funcionou. A diferença é que agora ela opera em escala contínua. Se você já sentiu esse desgaste, a impressão de estar sempre reagindo, nunca decidindo, isso não é fraqueza individual. É efeito de contexto. E reconhecer isso é o primeiro passo para sair do piloto automático. Se esse capítulo ajudou a colocar nome nesse incômodo difuso, considere se inscrever no canal. Não por hábito, mas para continuar exercitando essa leitura crítica do presente antes que ele decida por você. Quando você coloca tudo lado a lado, o padrão fica impossível de ignorar. Religião, guerras, leis, crises e narrativas modernas não são fenômenos isolados. São variações do mesmo mecanismo. A versão oficial trata cada episódio como exceção histórica, fruto de circunstâncias únicas. Mas a análise comparativa revela algo mais simples e mais inquietante. Sempre que o medo é ativado, o comportamento coletivo se torna previsível. Mudam os símbolos, mudam os discursos, mas a reação humana permanece a mesma. O medo reduz complexidade. Ele transforma debates em urgência, dúvidas em ameaça, reflexão em risco. E isso cria um ambiente perfeito para decisões centralizadas. Quem promete proteção ganha legitimidade imediata. Quem pede cautela parece lento. Quem questiona parece perigoso. Esse padrão atravessou impérios antigos, regimes modernos e continua operando em contextos aparentemente diferentes. A ferramenta é antiga. O resultado também. O que raramente é discutido é quem se beneficia desse estado emocional. O medo não se espalha sozinho. Ele precisa ser direcionado, mantido e renovado. E sempre há estruturas que ganham poder, controle ou estabilidade quando a população está insegura. Não é conspiração, é dinâmica humana básica. O medo concentra a autoridade. A tranquilidade dispersa. Reconhecer esse padrão não significa negar riscos reais. Significa separar ameaça concreta de narrativa emocional. Ao longo da história, sociedades que confundiram essas duas coisas abriram mão de autonomia achando que estavam ganhando proteção. O resultado nunca foi equilíbrio. Foi dependência. Se esse encaixe de peças fez sentido para você, vale deixar um comentário com a palavra padrão. Não como sinal de concordância automática, mas como registro de que a análise foi acompanhada até aqui. E, se achar que mais gente precisa enxergar essa repetição histórica com menos emoção e mais lucidez, compartilhar este vídeo pode ser mais útil do que parece. Depois de entender como o medo moldou decisões ao longo da história, a pergunta inevitável é prática. Como ele é usado contra você hoje? A versão oficial costuma dizer que basta se informar melhor. Mas a experiência histórica mostra que informação, sozinha, não impede manipulação emocional. O medo não atua no campo do conhecimento, ele atua no tempo. Ele pressiona, acelera, encurta o espaço para pensar. E é exatamente aí que ele se torna eficaz. O primeiro sinal é a urgência constante. Quando tudo é apresentado como imediato, inadiável e decisivo, a análise perde espaço. O segundo é a simplificação excessiva. Problemas complexos passam a ter soluções fáceis, geralmente acompanhadas de uma promessa de alívio rápido. O terceiro é o apelo moral. Quem questiona parece insensível, irresponsável ou desinformado. Esses três elementos juntos criam um ambiente onde o medo decide antes que a razão consiga entrar na conversa. Desenvolver autonomia emocional não significa eliminar o medo. Isso seria impossível. Significa reconhecer quando ele está sendo provocado artificialmente. Separar risco real de narrativa emocional exige pausa, comparação histórica e desconfiança saudável de soluções prontas. Ao longo da história, os grupos mais difíceis de controlar não foram os mais informados, mas os que conseguiram manter clareza sob pressão. Esse é o verdadeiro ganho deste vídeo. Não é desconfiança automática,
nem rejeição de tudo. É lucidez. Se você sente que essa distinção, entre ameaça concreta e medo induzido, é algo que falta no debate atual, registre isso nos comentários. Esse tipo de reflexão ajuda a manter a conversa em um nível mais maduro. E se esse conteúdo está contribuindo para fortalecer esse olhar mais calmo e crítico, deixar um like é uma forma simples de apoiar a continuidade desse tipo de análise. O medo sempre fez parte da história humana. Ele nunca desapareceu, nunca foi vencido e provavelmente nunca será. A diferença, ao longo do tempo, não esteve na existência do medo, mas em quem aprendeu a usá-lo, e em quem aprendeu a reconhecê-lo. A versão oficial costuma tratar o medo como algo a ser combatido ou ignorado. A experiência histórica mostra algo mais realista. O medo precisa ser compreendido. Quando isso não acontece, ele decide no lugar da razão. O olhar calejado nasce exatamente aí. Não na negação dos riscos, mas na capacidade de não reagir automaticamente a eles. Sociedades mais maduras não são as que vivem sem medo, mas as que conseguem pausar antes de obedecer. Ao longo da história, sempre que essa pausa desapareceu, decisões irreversíveis foram tomadas com apoio entusiasmado e arrependimento tardio. Se você chegou até aqui, é porque esse padrão não lhe parece estranho. Talvez porque já tenha visto promessas demais, alarmes demais, urgências demais. Esse vídeo não entrega respostas fáceis, porque a história nunca funcionou assim. Ele entrega algo mais raro, contexto. E contexto é o que transforma desconfiança em lucidez. Se esse conteúdo ajudou a organizar ideias que antes pareciam apenas incômodos difusos, considere se inscrever no canal. Não como compromisso, mas como continuidade dessa investigação calma e sem ilusões. Porque, no fim das contas, enxergar o mundo com menos medo é uma das poucas formas reais de não ser conduzido por ele.